Oi, gente. Tudo bem com vocês? Vamos bater um papo? Hoje eu resolvi falar sobre uma coisa que aconteceu comigo em 2021, né? Em plena pandemia. Numa consulta com o dermatologista, a gente descobriu que uma casquinha que tava aqui na ponta do nariz, na ponta não, aqui no meio, quando eu passava a maquiagem e ela ficava visível, parecia um machucadinho, ele não cicatrizava. E durante muito tempo eu fiquei um pouco traumatizada por conta do formato do meu nariz, pós-cirurgia e tudo mais. Mas já passou, né? Se já passou, tá tudo certo. Daqui a pouco vai surgir aí uma oportunidade de eu dar uma ajeitadinha nesse nariz. Então, o assunto é o seguinte. Após sair do dermatologista, com esse semi-diagnóstico de câncer de pele, não sabia qual era, não sabia se era, fazer uma extração cirúrgica, uma remoção cirúrgica, né, da feridinha. E assim, foi difícil achar uma pessoa, né, eu fui atrás de várias opiniões, né, comecei a ficar muito maluca sobre isso, porque meu pai, ele teve um câncer de pele, né, e não se cuidou direito, corretamente, e na época teve que fazer enxertos e tudo mais no rosto, e eu fiquei com aquilo de que isso iria acontecer comigo. Eu fiz a primeira cirurgia, não deu muito certo, não tiraram no local que deveria, e eu tive que esperar cicatrizar para poder fazer uma nova cirurgia, né? Eu vou até colocar aqui como foi assustador, uma coisa que deveria ser, eu deveria levar uns 3 a 4 pontos, eu saí da cirurgia e acordar com meu nariz com 10 pontos, se não me engano. Ter que esperar cicatrizar, e aí eu fui para um outro dermatologista que me deu uma medicação que abria a ferida, fechava a ferida. Então, assim, foi uma fase muito angustiante para mim. E que, na sequência, eu resolvi realmente, porque eu sabia onde era o local, e resolvi realmente tirar. E só sosseguei depois que tirei. E foi no meio da pandemia, foi difícil, não podia ter gente comigo. A cirurgia foi realizada no hospital e tudo mais. Mas enfim, o que que eu quero... Por que que eu tô falando tudo isso, né? E só para vocês saberem, o diagnóstico, né? Você retira e depois você fica angustiada para receber o diagnóstico, né, da biópsia. E o meu tipo de câncer é um carcinoma basocelular. Não é um tipo de câncer agressivo, mas se você deixa, ela vai tomando as partes. Então, assim... por que que... Eu fiquei me questionando por que que eu tive isso, né? A minha pele, eu sou toda sardenta, minha família tem histórico familiar. Eu tenho histórico de quando eu cheguei no Rio, de ter tomado muito sol. Então, hoje eu não saio sem estar com uma viseira, um boné, um chapéu, que tem fator de proteção solar também. E hoje eu me cuido, né? E eu virei uma especialista em filtro solar. Eu vou botar aqui a quantidade de filtro solar que eu experimento, que eu já testei, que eu uso, porque eu uso todo dia, assim, faz parte do meu... É como se escovasse o dente. Eu passo o filtro solar. E num papo com uma amiga, que é da Med Health, que é uma empresa, um laboratório que trabalha esse tipo de medicação, né? Ela me apresentou esse Umbrella. Esse chama Umbrella Urban. Esse foi o primeiro que ela me mostrou, né? E o que pegava pra mim eram cheiros. Eu não gostava de ficar com aquele cheiro, ou ficar melada, enfim. E esse é um filtro solar inteligente. Ele tem fator 99, que é difícil você achar.
Os que você acha, eles são parecendo uma pasta, eles são muito grudentos. Esse não é, eu testei durante meses. E ele é considerado inteligente porque ele tem um sistema de proteção biológica complexa e também tem efeitos antioxidantes. Então, assim, gostei porque cuida da pele, além de estar protegendo. Então, foi top. Assim, as pessoas estavam me perguntando o que eu estava fazendo, que a pele estava ótima. Então, assim, eu usei isso diariamente e foi muito bom pra mim. Eu vou deixar o link, tá, dele aqui embaixo, se alguém quiser adquirir. O que eu acho importante, assim, você tá dando dica, faz a dica completa, certo? É isso. E aí, o que veio na sequência? A versão dele, ele é 50, tudo bem, 50 quer dizer que você fica protegida por 50 minutos e tem que reaplicar. Tudo bem, mas esse aqui é comparado às bases da Dior Skin. Você não tem ideia da textura desse filtro solar. E ele tem cor. Então, assim, vou até... Ele tá usadinho, assim, uso todo dia. Então, assim, eu uso essa escovinha, eu não gosto de passar com as mãos, nada no rosto. Esse, ele é branquinho, tá? Não vai ficar branco, ele vai sumir. E protege mesmo. Então, usei ele muito. Aí, o que eu fazia, né? Ele vai secar. Vocês vão ver que ele vai secar rapidinho. Eu vinha com pó translúcido aqui pra segurar. E era assim que eu saía pra ir trabalhar. E assim, ficava muito bem só com isso, né? E aí veio essa coisinha aqui maravilhosa. E eu sou uma aficionada por maquiagem, por base. Quando ela me apresentou isso aqui, eu passo bastante aqui em cima, principalmente. Esse é o claro, tá, gente? Ele tem a versão escuro e médio. Ele tem uma textura de bases, assim, bases caras, tá? E ele tem um toque seco. Então, você acaba de passar, ele já vai trazer esse toque seco. Então, assim, eu parei de passar o pó translúcido em cima. Então, assim, isso pra mim é perfeito, porque passei e saí, entendeu? Maravilhoso. Acho, assim, que quem ainda não conhece, vale a pena conhecer. Obrigado, Claudinha, meu amor. A Mad Health é maravilhosa. Ela tem umas medicações, assim, fodásticas no mercado, né? Mas aí são para outros problemas, assim. E dica valiosíssima. Bom, acho que eu já falei bastante, né? Super atrasadinha também. Recadinho, tá? Vocês, amigos que estão aqui me vendo, né? Meus futuros amigos, eu vou começar a falar um pouco sobre meu dia a dia, né? Eu tenho muitas dicas para dar de casa, de beleza, de skincare, de maquiagem, de produto de limpeza, que eu sou aficionada também, né? De como limpar isso, como limpar aquilo, de como organizar isso, como organizar aquilo. Então, assim, eu acho que eu tenho bastante coisa para oferecer. Vou falar também um pouco sobre o meu bairro, que eu amo, que eu moro aqui há 25 anos. Vou falar um pouco sobre ele, que é o Jardim Oceânico, aqui no Rio de Janeiro.
Vou falar tudo que ele traz de bom, vou dar dicas para quem quer vir morar aqui. Então, assim, tem muita coisa, assim. Vamos começar 2024 com o pé direito. Então, quem tiver comigo, eu queria pedir de coração, se inscreve aqui. Clica no sininho para saber quando tiver vídeo novo, tá bom? Um beijo grande. Se cuidem. Olha o sol do Rio de Janeiro.